Oi, bem-vindos ao canal Bobolux Biscuit. Essa é a sexta aula da Branca de Neve Chibi e eu vou mostrar como fazer os braços e as mãos. Vamos usar 2 gramas de massa para biscuit no mesmo tom de pele do corpinho. Vamos sovar bem essa massa, fazer um rolinho com ela de 4 centímetros, que é o mesmo tamanho que fizemos no nosso esboço do bracinho. Agora, com o dedo ou o cabo do pincel modelador, a gente vai marcar o meio desse rolinho e fazer essa marcação na ponta do rolinho, com 1 centímetro mais ou menos. Dessa forma, a gente vai marcando o braço, o antebraço e a mão. E a gente vai ajeitando e alongando para não ficar muito arredondado. A marcação da mão a gente achata para poder fazer a palma da mão e depois fazer os dedinhos. Eu vou ensinar a fazer a mão de 2 formas fáceis, sendo a primeira mais fácil que a segunda. Como eu vou fazer ela segurando uma maçã, esse bracinho vai ficar meio dobrado. Então, eu vou fazer ali a marcação do cotovelo. Essa marcação vai ser na parte de trás de onde a gente fez a marcação do meio ali com o dedo. E aí, com uma estequinha faca, eu faço esse corte para poder fazer a dobra. Aí, com o dedo, reforço ali a divisa do punho. Confiro se a posição do braço tá certinha, se é essa posição que eu quero para ajeitar. Agora eu vou mostrar a primeira maneira de fazer a mão de forma bem fácil. Com a tesoura da ponta fina, você vai fazer um corte triangular, desse jeito aí. Fazendo isso, a gente tá fazendo o dedão da mãozinha dela. Aí, uso o pincel modelador para fazer o volume do dedão ao punho, por dentro da palma da mão. Ajeita ali a marcação do pulso. Com o pincel modelador pequeno, vou alisando e arredondando esse dedo e tirando as rebarbas. Agora a gente vai fazer os outros dedos de uma forma bem simples. Com a estega faquinha, vamos fazer 3 marcações para marcar os 4 dedos. Aí, reforça ali na ponta dessas marcações para poder fazer como se fosse a divisa ali dos dedos. E essa é a primeira forma, é a mais simples de fazer o bracinho. Agora é só colocar o palito de dente e deixar secar. Aí é só fazer da mesma forma pro outro braço, só lembrando de fazer a mão do lado contrário. Agora eu vou mostrar a segunda forma de fazer o bracinho. O peso da massa vai ser o mesmo, o processo de sovar e fazer o rolinho também vai ser o mesmo processo. Lembrando de deixar a parte de cima do braço mais grossa que o antebraço. O processo de dividir o braço, o antebraço e o punho é o mesmo. A gente começa também separando ali o dedão, fazendo um corte triangular. Agora, com a esteca faca na palma da mão, a gente vai marcar ali até onde vai os dedos. Agora, com a tesoura, a gente vai fazer 3 cortes, tentando manter a mesma largura para poder fazer os dedos. Aí, percebe que os dedos ficaram todos sem forma e um maior que o outro. A gente vai tirar o excesso de massa e começar a arredondar. Nessa hora, quando for cortar o excesso de massa para afinar os dedos, é só tomar cuidado para não fazer o corte errado. Depois de tirar o excesso de massa, começa agora a parte de ajeitar os dedinhos.
vai arredondando ali usando a estequinha faca. Se você tiver, pode usar também o pincel de silicone e vai ajeitando ali para ficar no formato bonitinho. Lembrando também de ajeitar os tamanhos conforme os tamanhos dos dedos. Para ajeitar a pontinha do dedo, eu dou leve beliscadas até fazer o formato redondinho. Geralmente, fazer mãos para quem está iniciando no biscuit é uma coisa mais complicada. Então, uma dica que eu dou é: pegue vários pedacinhos de massa, vai fazendo os rolinhos e vai treinando fazer várias mãozinhas, porque cada vez que você faz, você vai aperfeiçoando. Eu venho marcando ali o volume da palma da mão. Só você olhar para sua própria mão, caso tenha alguma dificuldade, que você vai ver que tem volumes ali entre o dedão, ali perto dos dedos. E aí também faz bem a marcação do pulso, porque quando secar isso vai retrair e algumas marcações podem sumir. Deixei essa parte do vídeo sem muitos cortes para mostrar para você o tempo que demora para fazer uma parte pequena na peça. Eu acho muito importante visualizar esse processo. Uma dificuldade que eu tinha quando eu comecei foi justamente quando eu acompanhava com o tutorial, a pessoa mostrava ali o início e aí dava um corte seco e já estava com a mão praticamente pronta e a minha estava ainda lá parecendo qualquer coisa menos uma mão. Aí nessa parte eu estava decidindo a posição que eu ia querer o bracinho. Eu decidi ele por um bracinho esticado, uma coisa delicada, já que a outra mão ela vai estar segurando uma maçã. Aí, feito isso, eu vou colocar para secar, colocar ali num palito de dente. Agora eu vou refazer o outro braço, porque eu tinha mostrado primeiro como fazer com os dedinhos juntos, que é o modo mais fácil. Só que a minha peça eu vou querer com os dedos separados. E aí, para você que está iniciando, você faz a sua escolha. Pode fazer os dois braços daquela primeira forma que eu mostrei, com a mãozinha mais fácil, ou pode fazer dessa forma que eu estou mostrando aqui agora. Como esse braço é o que vai ficar segurando a maçã, eu cortei ali a dobrinha, acabou cortando demais e eu passei um pouco de cola para poder juntar. Ah, e lembra de deixar a mãozinha que vai estar segurando a maçã mais reto possível para depois encaixar ali. Enquanto os braços vão secando, a gente vai fazer as mangas do vestido. A gente vai usar 1,30 gramas de massa para biscuit azul claro dessa vez. Para a manga do vestido a cor é diferente, é azul claro. Na parte superior a gente tinha usado azul normal. Para manga azul claro. A gente faz esse formato coxinha, porém a base dessa coxinha vai ser reta. Desse jeito que eu tô mostrando aí. Com a ponta do pincel modelador, a gente vai fazer um furo com tamanho suficiente para encaixar os bracinhos depois. Com palito de dente, faço as marcações para poder fazer o efeito de franzido da manga. Como a manga ainda tá mole, eu uso a cola branca PVA para colar ao corpinho. É só repetir o mesmo processo e fazer a outra manga do outro lado. Só reforçando mais uma vez que a cor da manga é um azul mais claro que a parte de cima do vestido. Agora é só colar a manga, deixar secando enquanto a gente vai fazer mais um detalhe no meio do vestido. Para isso a gente vai usar o mesmo tom da manga, um azul claro,
e vai fazer uma tirinha bem fina com ela e dar uma achatada. Aí no meio do vestido, na parte da frente, a gente passa um pouco de cola. Eu passei diluído com água e posiciona essa tira aí na frente. E depois é só tirar o excesso. Aí aguardo os braços e as mangas secarem para poder fazer o encaixe. Depois de seco, a gente vai cortar mais ou menos 1 centímetro ali da parte de cima do braço. A gente vai fazer isso para dar o efeito de que o braço está por baixo da manga. Se a gente só colocar ele do jeito que tá, vai ficar parecendo que o braço é maior do que deveria. Aí eu passo cola branca no palito e encaixo no braço. E para colar o braço que já está seco com a manga que já está seca, eu uso a cola instantânea. Aí coloca o bracinho, já ajeita ele na posição certinha antes que a cola seque. E faz a mesma coisa com o braço oposto. Se esse tutorial da Branca de Neve tem te ajudado até aqui, deixa o like para eu saber. Isso me ajuda muito, principalmente meu canal sendo pequeno. E se tiver chegado até essa parte do vídeo, deixa um emoji de maçã aqui nos comentários. Depois de esperar a cola secar por alguns minutos, vamos fazer os detalhes nas mangas. Com a massa para biscuit vermelho, vamos fazer 6 pequenas tirinhas de mais ou menos 1 centímetro cada uma. Na manga do vestido, vamos posicionar essas tirinhas, uma na frente, uma atrás e uma no meio. Aí aguardo essas tirinhas dar uma secada. E com a massa para biscuit azul claro do mesmo tom da manga, a gente vai fazer agora 12 tirinhas para poder cobrir as laterais dessa primeira tirinha vermelha que a gente colocou. Aí você vai enxertar a tirinha azul de um lado e do outro dessa vermelha para dar o efeito que ela tá por baixo da manga. Agora com um pedacinho de massa para biscuit amarela, pode ser do mesmo tom da saia do vestido, a gente vai fazer mais uma tirinha. Dessa vez vai fazer uma barra ali na manga do vestido. Depois de abrir essa tirinha, vai dar uma leve achatada nela. Passa a cola branca ali rente ao braço e à manga. E posiciona essa tirinha ali. E ali na união das duas tirinhas, com o pincel modelador pequenininho, faz um enxerto. E aí repete o processo. Enquanto esses detalhes secam, a gente já pode colar a cabeça
Para o próximo vídeo, vai ser o tutorial do cabelo. Para colar a cabeça, usa a cola branca PVA, espalha ali com um palito de dente para não escorrer e usa também a cola instantânea, eu faço essa misturinha e usa a mesma técnica. Mistura ali com um palito para poder não escorrer. Feito isso, é só encaixar a cabeça ao corpinho, colocando na posição que você quer. E o próximo vídeo vai ser o último da Branca de Neve, vou ensinar a colocar os cabelos e fazer os acabamentos finais. Espero que tenham gostado. Obrigada, tchau, tchau!